As transferências obrigatórias sempre são feitas de um ente, e aí eu vou usar essa expressão, mas é uma expressão que eu não gosto, ela é muito criticada, mas me parece didática para vocês entenderem. Depois a gente tenta pensar numa expressão melhor. Ela sempre é feita a transferência obrigatória de um ente maior para um ente menor. Só para vocês entenderem que é da União para estados e estados para municípios. Tudo bem? Eu acho que é mais fácil do que dizer de um nível federativo mais abrangente para um nível federativo menos abrangente, que talvez fosse a expressão mais correta. Por que é ruim essa expressão? Porque ela pode sugerir que o maior seja mais importante que o menor. Tá legal? E isso não acontece numa federação. Na federação, todos os entes federativos têm a mesma importância constitucional, mesmo que ele seja um município, né? Por exemplo, município, inclusive é frequente acontecer, o município de São Paulo, por exemplo, é mais rico do que alguns estados, né? Então a gente não tem que evitar essa expressão, inclusive se vocês forem fazer concurso para procurador do município, né? Já aconteceu de um candidato utilizar essa expressão e ser duramente criticado pela banca. Como assim você quer vir trabalhar num ente menor? É isso mesmo? Entendeu? Então, de verdade, o último concurso da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Eu sei até quem foi o examinador. Então, gente, cuidado com essa expressão. Mas do ponto de vista didático, ela funciona. Não escrevam isso numa prova, tá? Nem costume utilizar, mas vamos usar essa aqui só para vocês entenderem do que eu quero falar, tudo bem? Então, a transferência obrigatória sempre é de um ente maior para um ente menor, ou seja, da União para estados e municípios e de estados para municípios, tudo bem? A transferência voluntária, ela pode ser de um ente menor para um ente maior, certo? Eu tenho algum exemplo, pelo menos, que aconteceu comigo. Na época das Olimpíadas, a Ana Maria Clara conhece esse exemplo, né? Na época das Olimpíadas, o município do Rio de Janeiro, das Olimpíadas do Rio, o município do Rio de Janeiro estava um pouco mais equilibrado do ponto de vista econômico que o Estado. O Estado estava numa crise braba. E houve toda uma preocupação com a segurança pública nas Olimpíadas. Então, o município do Rio de Janeiro fez uma transferência voluntária para o Estado do Rio de Janeiro, para que o Estado do Rio de Janeiro, com esse recurso que foi transferido, equipasse melhor a Polícia Militar e a Polícia Civil, com a compra de rádios, viaturas, eu não lembro exatamente o que era, mas rádios tinha, para que o Estado pudesse equipar melhor a sua polícia e assim garantir a segurança durante as Olimpíadas do Rio. Então foi uma transferência do ente menor para o ente maior, do município para estados. Oi. Não, normalmente tem que ser um objetivo previamente determinado, tá? Esse tema da transferência voluntária e transferência obrigatória é um tema de direito financeiro. Não é muito o nosso tema aqui, eu só estou dando uma lembrada. Mas, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, isso é bom vocês saberem, a lei prevê uma série de regras de responsabilidade fiscal, né? Impede, por exemplo, que alguns municípios tenham uma despesa de pessoal muito grande, né, que conceda isenções sem estudo de impacto orçamentário, né? Tem uma série de regras que estão previstas lá para garantir a responsabilidade fiscal. E o tipo de sanção mais comum da lei de responsabilidade fiscal pelo descumprimento dessas regras é justamente que aquele ente federativo que descumpriu a regra,
ele fica impedido de receber transferências voluntárias. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, né, tiverem que chutar, né, o que acontece quando é violado o artigo tal da Lei de Responsabilidade Fiscal? Você não tem a menor ideia. Você fala assim, o ente fica vedado a receber transferência voluntária. Tem grande chance de acertar. Por quê? Qual é a lógica disso? Poxa, se ele não tem uma responsabilidade fiscal para arrecadar seus tributos, para gerir bem a sua despesa, ele vai ficar ainda recebendo transferência voluntária dos outros? Ele tem que ficar de castigo. Ele não pode ficar recebendo aí e vivendo irresponsavelmente, né? Aquele filho que, gasta todo o dinheiro, né? O pai vai falar, não, seguinte, vou ficar sem te repassar, fazer transferência voluntária até você criar juízo. É um pouco isso. Agora, a transferência obrigatória o pai tem que fazer, né? Seria uma pensão alimentícia, né? Está determinado pela lei. Tudo bem? Desculpe o exemplo aí, mas acho que ajuda aí só do ponto de vista didático. Tudo bem? Bom, outra coisa um pouco mais geral que eu gostaria de falar é o seguinte. As transferências voluntárias, aliás, vamos esquecer transferência voluntária agora, tá? Isso é tema de direito financeiro. Vamos falar das transferências obrigatórias, que é o tema da nossa aula. As repartições de receitas tributárias, que são essas transferências obrigatórias, elas normalmente vão acontecer com impostos, certo? A repartição de receitas tributárias ocorre preponderantemente com impostos, não com taxas, empréstimo compulsório, tá? Então, das 5 espécies tributárias que vocês já conhecem, a que mais se adequa à repartição de receita tributária é a espécie imposto. Mas a Constituição tem pelo menos 3 exceções em relação a contribuições especiais que são repartidas. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são, tá? Mas por que o imposto é aquele tributo que mais se adequa a uma repartição de receita tributária, a repartição da arrecadação? Porque lembra que eu falei en passant com vocês que o imposto tem como característica o fato dele ter a arrecadação desafetada, né? A arrecadação do imposto, como regra, fica livre para que o ente federativo utilize da forma que ele quiser. Então, é uma arrecadação que está mais disponível para ser repartida, tá? Então, o imposto é o tributo que mais se adequa à repartição de receitas tributárias. As taxas têm uma característica, a gente vai ter uma aula, a partir da aula que vem a gente vai começar a estudar definição de tributo, vai começar um outro momento do nosso curso, né? A gente vai sair da Constituição e vai começar as preliminares para o CTN, tá? Então, mas assim, a gente comentou já que as taxas, elas servem para o custeio de serviços públicos específicos e divisíveis, né? E o poder de polícia, né? Eu comentei rapidamente isso com vocês. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso. E o custo da taxa, quer dizer, o valor que é cobrado pela taxa, deve corresponder à despesa estatal para a prestação daquele serviço público ou aquele poder de polícia. Deve haver uma certa equivalência entre o que o Estado gasta para prestar aquele serviço público e o valor que é cobrado pela taxa. O nome disso é referibilidade. Vamos estudar isso daqui a 2 aulas, 2 ou 3 aulas, tá? Então, por exemplo, a taxa de coleta domiciliar de lixo, que foi implantada lá no Rio de Janeiro. Aqui em Niterói também tem. Eu lembro das discussões para a lei da taxa de coleta domiciliar de lixo, já estava na Procuradoria. Isso foi em 2003, que foi implantada lá. Salvo engano, 2003, tá? Não anota a data não, porque pode ser que eu esteja errando a data. Mas uma das discussões era justamente que
Antigamente o aterro sanitário, que era um lixão na verdade, ficava em Gramacho, Duque de Caxias, se eu não me engano. Depois estão desativando e foi para Seropédica. Aí é um aterro sanitário de verdade, né? Mas ali o lixo do rio era levado para Gramacho. Então, os bairros mais próximos do lixão exigiam menos custo com combustível, basicamente combustível dos caminhões de lixo. Agora, tinha bairros que, além de serem distantes, eram bairros que tinham coleta noturna. Então, os garis recebiam adicional noturno. Então, era a coleta mais cara. Então, o custo da taxa de lixo para bairros mais próximos de Gramacho era menor do que o custo para a coleta de lixo em bairros mais distantes e com coleta noturna. Então, isso fez com que o município tivesse que estabelecer valor de TCDL diferente por bairro, entendeu? Por conta dessa referibilidade. A taxa, ela deve ter uma equivalência, o valor que é cobrado com o custo com a despesa que o Estado tem para prestar aquele serviço ou aquele poder de polícia. A gente vai estudar isso daqui a 2 aulas. Por que eu estou falando disso? Só para vocês entenderem o quanto é difícil repartir a arrecadação de taxa. Pensa, né? Se o Estado está cobrando um valor, ou a União está cobrando um valor, que tem uma certa equivalência com o custo que ela teve para prestar aquele serviço ou aquele poder de polícia, não tem sentido que esse valor seja repartido entre outros entes, senão ela vai acabar se remunerando num valor inferior àquele que ela teve de despesa. Entenderam? Vamos pensar uma taxa federal, uma taxa para a preservação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, certo? E aí cada turista que visita o parque paga essa taxa, porque é uma taxa que é utilizada para limpeza do parque, para fiscalização ambiental, para manter os funcionários ali, né? Então tem um custo. Cada turista impacta em mais ou menos R$50 ali. Então aquela taxa é cobrada de R$50, você entendeu? Porque tem a referibilidade. Se a União tiver que dividir, pegar 50% da taxa vai para o Estado, ela vai receber só R$25, ou seja, um valor insuficiente para custear a despesa que ela tem. Entenderam? Então a taxa, pessoal, não é um tributo muito compatível com uma repartição da sua arrecadação. De modo que eu desconheço qualquer repartição de taxa, de arrecadação de taxa. Tudo bem? Mesma coisa o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é aquele tributo que depois é devolvido, né? O valor dele é devolvido para o contribuinte. Imagina a União arrecada empréstimo compulsório, ela tem que devolver esse dinheiro, mas ela reparte ali com estados e municípios o valor do empréstimo compulsório, e depois tem que arrumar o dinheiro para devolver para o contribuinte. Entenderam como o empréstimo compulsório também não se compatibiliza muito com a técnica da repartição de receitas tributárias? A contribuição de melhoria, gente, que eu falei rapidamente com vocês, que é um tributo que está relacionado a uma obra pública que gera a valorização do imóvel do contribuinte. Falei rapidamente isso para vocês no começo do curso. Imagina, por que você cobra a contribuição de melhoria? Porque você quer, entre aspas, indenizar, não seria a palavra correta, mas o ente público quer se ressarcir daquele custo que teve para realizar aquela obra. Então a obra custou R$50 milhões. Aí ele arrecadou R$50 milhões de contribuição de melhoria. Imagina se tiver que dividir com municípios esse dinheiro. Percebam que não faz sentido. Entenderam a lógica da coisa? Está dando para entender isso aí?
Não faz sentido. Ele arrecadou 50 milhões justamente para você custear ali da obra que foi realizada. Aí tem que dar 50% para municípios. Entenderam como a contribuição de melhoria também não é muito compatível com a distribuição de receitas tributárias? E também a contribuição especial, gente. A contribuição especial, ela se caracteriza pelo fato da sua arrecadação estar totalmente afetada a uma destinação específica. Isso é o que caracteriza as contribuições especiais. Falaremos disso mais para frente. Só estou dando uma palhinha, tá? Aí, por exemplo, a contribuição para o Codecine, que é uma contribuição para a indústria do cinema. É uma contribuição de intervenção no domínio econômico para ajudar a indústria do cinema. Ela está totalmente afetada para ações de incentivo para a indústria do cinema. Aí você vai distribuir ela para estados e municípios. Estados e municípios não têm competência para cuidar de regulação de cinema, entendeu? Da mesma forma, por exemplo, o adicional de frete da Marinha Mercante, que é uma outra contribuição, que é totalmente relacionada a uma atuação da União. Como é que vai distribuir para estados e municípios? Entendeu? Não é muito afeta, mas tem aqui, a gente vai ver, tem 3 exceções, tem 3 contribuições que são repartidas, tá? Tem 2 ou 3, tá, pessoal? E a terceira eu tenho que confirmar aqui.